Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um versículo para a nossa reflexão. Encontramos em Provérbios, no capítulo 15, o versículo 1. Assim está escrito: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Estamos diante de mais uma observação feita por Salomão dentro da sabedoria que Deus lhe havia dado e que certamente trará lições para o nosso cotidiano. Ele começa este versículo falando sobre a resposta branda, desvia o furor. Isso leva-nos a entender que a pergunta que veio foi uma pergunta de um teor carregado, difícil, e dependendo da resposta, poderia surgir contratempos, dificuldades, conflitos, rivalidades e consequências mais graves. No entanto, o conselho que recebemos aqui é que não importa em qual o teor que venha a pergunta, mas a resposta, ou seja, no que depender de nós, quando interrogado por quem quer que seja, e acerca de qualquer que seja o assunto, ou uma afirmação, ou uma acusação, ou uma dubiedade, não importa. O que importa é a maneira como eu e você vamos responder àquela situação. Se nós respondermos no mesmo teor e na mesma altura em que a pergunta nos foi formulada, nós então estamos sendo vencidos e cedemos e, portanto, nos colocamos agora na condição de um confronto, de um conflito, uma peleja, uma guerra, um desencontro. Mas o conselho da palavra de Deus para sanar qualquer tipo de problema é que a resposta, ou seja, a pergunta, pode ser a mais dura, a mais sagaz, a mais intencional, conforme seja, porém a resposta nossa deve ser branda. É a maneira de desarmar quem vem armado com as palavras para se sobressair em alguma coisa. Há um ditado popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Então este é o sentido. Um vem naquele ímpeto, naquela predisposição, já bem norteado. O outro que vai receber esta interrogação talvez não tenha nenhum conhecimento ainda, e quando isto acontece, é algo assim de improviso, acontece de momento. E muitas das vezes, quando as coisas acontecem sem que nós estejamos esperando, a reação de alguns é no momento responder no calor da emoção. E muitas das vezes as pessoas respondem quase que sem pensar. Responde à altura do que ouviram. E aí nada se resolve. O problema se avoluma. Cria-se uma indisposição, uma dificuldade, e às vezes num estado como este, rompe-se uma amizade que foi construída durante tantos anos. Por um segundo sequer de um descuido, isso tudo pode ser colocado a perder. Mas o conselho aqui é que a resposta branda desvia o furor. Então eu preciso estar pronto, sabendo que a qualquer momento, sem que eu espere, de improviso, do nada, como diz, surjam situações que, se eu não tiver o devido cuidado na resposta que vou transmitir ou que vou dar àquela situação, a situação pode ficar incontrolável.
Mas se eu estiver treinado à luz da palavra de Deus, por isso que há necessidade do autocontrole, o domínio próprio, a temperança. Tudo isto são para estas situações, quando em momentos como este, a gente ouvir, calar e depois pensar seriamente como responder àquela situação. O exemplo de Jesus é muito clássico e muito útil para nós. A palavra de Deus nos afirma, lá na epístola de Pedro, deixa eu ver se eu me encontro o versículo para citá-lo na sua totalidade. Em 1 Pedro, deixa-me ver. No capítulo 2 da primeira epístola de Pedro, o versículo de número 23, diz assim, olha, o qual quando o injuriavam, não injuriava. Quer dizer, as pessoas vinham injuriar a Jesus. Jesus não respondia na mesma altura, na mesma moeda. Ou também, e quando padecia, não ameaçava. Quando ele sofria, quando as pessoas vinham com ímpeto, ele não ameaçava. Ele não acusava. Ele não digladiava. Ele não criava um conflito. Não. Jesus aqui diz-nos que ele entregava-se àquele que julga justamente. Jesus, em várias situações, no seu dia a dia aqui, ele procurou silenciar, entendendo que o valor do silêncio, em certas situações, vale muito mais que toda a riqueza que a terra pode produzir. O silêncio, o ficar quieto, é melhor do que abrir a boca para derramar palavras que vão depois trazer dificuldades, enlaçar a nossa alma e nos colocar em situação complicada. Isso a gente observa nos temperamentos dos seres humanos. Quantas pessoas, e as pessoas dizem que elas têm pavio curto, elas não aguentam a nada. Deu, levou. A pessoa vem com uma violência, ela vai com outra violência maior em cima da pessoa. Seja de ações, ou seja de palavras, não importa. O que importa é que a pessoa diz, eu não vou me rebaixar e não vou levar desaforo para casa. Só que, neste pensamento, a pessoa vai se complicar, vai criar uma dificuldade, vai ser envergonhado, vai voltar para casa com o coração pesado e dolorido. Por quê? Porque agiu na flor da emoção. E agir na base da emoção, quando a pressão está presente, não é bom. Às vezes a pessoa pensa que está fazendo bem na hora, mas quando ele vai raciocinar depois o que fez, qual foi o comportamento, qual foi a resposta, a pessoa vai entender que ele fez errado. Ele não deveria ter feito daquela maneira. Deveria ter esperado passar aquela pressão, aquele momento que se aflorou e esperar um momento mais tranquilo para então dali racionalmente poder dar uma resposta. Nem tudo o que a gente ouve ou que as pessoas perguntam, nós precisamos dar resposta na hora. Nem tudo. Não, eu tenho resposta para tudo. Não, eu não tenho resposta para nada. E na maioria das vezes eu escuto e me calo. E depois, racionalmente, eu vou pensar, eu vou meditar, eu vou analisar os pró e os contra para saber qual deve ser o teor da minha resposta, da minha conduta. Quando Salomão deixou esse texto escrito, este provérbio, isso aqui é carregado de uma sabedoria que, se nós praticarmos isto, nós vamos eliminar
a maioria dos conflitos e das discórdias e inimizades que nós próprios alimentamos. Por quê? Porque não sabemos calar. Não sabemos esperar. Não, mas o que eu ouvi, eu não posso suportar. O que eu ouvi, eu tenho que responder. E tem que ser na hora. Não é assim. Não é assim. A palavra diz que a resposta branda desvia o furor. Desvia o furor. Davi quase cometeu um assassinato de Nabal, quando ele queria passar com seu povo pelas terras de Nabal, e Nabal disse: quem é Davi? Por aqui ele não vai passar. Davi, então, ficou irado naquele momento. E não deixou por menos. Ele estava decidido a partir para o conflito com Nabal. Mas observe o que foi que aconteceu. Antes que Davi chegasse a Nabal, a esposa dele, Abigail, que era uma pacificadora, ela se interpôs entre Nabal e Davi. E quando ela chegou diante de Davi, ela então falou sobre a condição de Davi, que ela o respeitava, o seu reinado, mas que não era para ele levar em conta a atitude de Nabal. Então, este Nabal, ele recusou dar víveres a Davi. Então diz aqui, olha, em 1 Samuel, no capítulo 25, está assim: chegando, pois, os mancebos de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi: quem é Davi? Quem o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge seu senhor. Então disse àqueles mancebos que ele não deixaria que Davi entrasse pelos seus termos. Então, quando Davi soube disso, da resposta que recebeu, Davi disse o seguinte, olha, aos seus homens: cada um cinja a sua espada e vamos subir com os 400 homens e vamos chegar aonde está Nabal. E Nabal vai perecer nesta peleja. Ocorre que alguém correu lá e contou para Abigail, a mulher de Nabal, uma santa mulher. E Abigail, quando soube daquilo, diz: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto ao saudar o nosso amo, porém ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm nos sido bom e nunca fomos agravados dele e nada nos faltou. E aí vem o versículo 18, onde Abigail se apresenta. Então Abigail se apressou e tomou 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas, tal, e pastas de figos, e disse aos mancebos: ide adiante de mim, e eis que eu seguirei de perto, o que, porém, não declarou a Nabal. Ela foi encontrar-se com Davi, e ela falou tudo a Davi, e ela desviou a ira de Davi contra Nabal. Então, diz aqui, aconteceu que passados quase 10 dias, o Senhor próprio resolveu a situação de Nabal. Mas não foi preciso que Davi usasse da violência, do furor, para se estabelecer numa situação. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Falar com calma, com tranquilidade, com segurança, com paz, é melhor do que responder no momento. Porque o teor da resposta de momento, de improviso, ela vai causar ira. Ela vai abrir feridas. Ela vai machucar vidas. Ela vai romper relacionamentos. Ela vai destruir a comunhão. Ela vai colocar a perder um grupo que estava vivendo na unidade, por falta de um cuidado
na maneira de responder. Então, o que encontramos aqui é este ponto. Então, quando se responde com brandura, o furor se desfaz. Ele não tem como persistir. Por quê? Porque a resposta branda destrói o furor, desvia o furor. Mas a palavra dura suscita, quer dizer, ela provoca a ira, ela provoca a guerra, a peleja, a violência. Então observe, a resposta branda produz vida. A palavra dura suscita a morte. A resposta branda produz paz, concórdia, harmonia. A palavra dura vai suscitar guerra, peleja, rivalidade, confronto, acusações, ameaças. A resposta branda vai trazer alegria, promove alegria, contentamento, satisfação. A palavra dura vai suscitar tristeza, desgosto, decepção, angústia, insegurança. A resposta branda vai produzir calmaria, tranquilidade. Já a palavra dura vai suscitar a tempestade, a tormenta se levanta. A resposta branda, ela vai promover tranquilidade. Já a palavra dura vai promover insegurança, perturbação, sofrimento. Então este conselho de Salomão, ele é útil para todos nós. Então nós precisamos entender isto. Nós não estamos livres de sermos surpreendidos com uma pergunta, com uma acusação, com uma ameaça, seja lá o que for, que vier da parte do outro. Mas à luz do texto que li, para a nossa reflexão, a nossa resposta, ela deve ser carregada de brandura, porque a resposta branda vai desviar o furor. Nós vamos preservar o respeito, a lealdade, a amizade, a compreensão, a unidade, a paz, a vida, a alegria e o sossego. Tudo isto tão somente por uma resposta branda. Então tudo na nossa vida gira em função das nossas palavras e do nosso comportamento. As palavras, elas enunciam o que está dentro do nosso coração. Então nós precisamos estar preparados para estes momentos difíceis que acontecem na nossa vida. Quando as pessoas vêm com pedras nas mãos, as pessoas vêm violento contra nós e a nossa resposta deve ser branda. É melhor baixar a cabeça, calar, passar por alguém que foi açoitado e acusado, mas se calou, do que enfrentar com uma palavra dura que vai suscitar a ira, e depois que a ira se estabelecer, ninguém se governa mais. Assim tem sido ao longo da história humana. Quantas famílias têm se degladiado, têm se perdido, quantos familiares têm tirado a vida um do outro, simplesmente por uma palavra dura, que suscitou a ira, quando uma das partes deveria ter uma resposta branda, teria apaziguado a situação. Mas como isto não lhes foi possível, dado a condição em que eles estavam, eles foram levados às vias de fato. E depois do caso acontecido, diz, não, eu estava com a cabeça quente, eu perdi a cabeça e o que eu fiz eu não deveria ter feito. Mas deveria ter pensado antes. Por isso que quem lê, medita e estuda a palavra de Deus, ele tem por dever, aprender estas coisas. Para no momento como este,
ele não se equiparar com o violento, com o iracundo, com aquele que vem com o objetivo já de fazer mal. Mas é preciso que nós tenhamos brandura, calma, paz, tranquilidade na nossa vida para ouvir as coisas, calar no momento e depois, em sã consciência e raciocinando, darmos uma resposta branda. A resposta branda, diz a palavra, desvia o furor. Deus abençoe, irmã Maria Socorro. Eu disse aqui o exemplo de Jesus. Quando ameaçava, quando era injuriado, não injuriava. Quando era ameaçado, não ameaçava. Jesus nunca partiu para o conflito. E olha que as pessoas vieram de maneira violenta contra ele, mas ele nunca cedeu. Ele nunca se colocou em pé de igualdade com os violentos. Em dado momento, ele saía de perto e ia para os lugares. Em outras situações, ele se calava. E alguém ficava até perturbado. Tu não responde? Por que tu não vai responder? Jesus ensinou-nos que o silêncio, em alguns casos, é a melhor resposta que nós podemos dar a quem quer que seja. Seja um parente, seja um familiar, um cônjuge, um filho, um amigo, um vizinho, um irmão, um colega de trabalho, um irmão na igreja, aonde a gente estiver envolvido em relacionamentos, nós precisamos aprender isso aqui. Quantas vezes irmãos de fé se revelam totalmente o contrário do que dizem? Num momento como este, ao invés de eles darem uma resposta branda, eles partem para a violência. Trazem vergonha, causam escândalos e o nome do Senhor é vituperado. Por quê? Porque eles não aprenderam com a Bíblia. Se eles tivessem aprendido, eles teriam esperado o momento certo para dar uma resposta branda. Fulano, eu não posso te responder agora, mas depois, com o passar do tempo, eu posso te dar uma resposta. Eu preciso primeiro pensar sobre isto. Portanto, no momento, eu não estou em condições de lhe dar uma resposta. Esse deve ser o nosso procedimento. E depois, com a consciência já bem apurada, nós podemos dar uma resposta que vai resolver muitas coisas. Uma das coisas que suscita a ira é quando alguém vem nos acusando. Não porque fulano falou isto de você, Bertrano falou que você disse isso, daquilo outro, você falou de mim, você falou do outro, você falou do outro, e vem com tudo e a pessoa não se controla e também abre a boca e fala o que não deveria falar e está feito uma peleja, uma guerra, um conflito. Como é que depois eles vão conseguir conviver juntos depois de terem se estranhado de maneira pública? É melhor, então, aprendermos enquanto temos a oportunidade, para quando chegar estes momentos na nossa vida, nós saibamos como responder. Como responder? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que eu e você nunca tenhamos em nós uma palavra dura, porque a palavra dura machuca, fere, destrói, causa amargura, cria inimizade, cria porfia, cria contenda. A resposta branda não. Ela apazigua, ela tranquiliza o ambiente, ela estabelece paz, ela não dá vazão a que a violência prossiga, ela põe fim à violência. É a resposta branda. E o conselho de Salomão para nós hoje é: a resposta branda desvia o furor. Que eu possa aprender a ter sempre uma resposta branda. Que você possa aprender a ter sempre uma resposta branda. Na vivência, nesta temporada de tempo em que estamos
servindo ao Senhor, já atravessamos por várias situações semelhantes a estas. Mas nunca ninguém nos viu digladiando e procurando alimentar o conflito, a peleja, a guerra, a inimizade. Não. Sempre ouvimos, mas no momento necessário nos calamos e depois a resposta veio de maneira natural, sem que fosse preciso dar uma palavra dura. Porque a palavra dura suscita a ira. Nós não fomos chamados para provocar a ira, a violência, a guerra, a inimizade, a porfia, usar palavras torpes, palavras desagradáveis, palavras que são próprias de quem não conhece a Deus. Não. A nossa linguagem agora é outra. O nosso temperamento agora é outro. A nossa visão de vida e fé é outra. Então nós precisamos aprender como responder numa situação como esta. Não se deixe levar pelo estado do momento. Não, eu não vou levar para casa o desaforo. Eu vou responder agora. Não, não faça isto. Não faça isto. Cale-se, vá para casa, pense melhor e depois a resposta vai aparecer de maneira natural e não vai ser preciso responder violência com violência. Um dos ensinos de Jesus era: não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como é que eu vou vencer uma palavra dura, violenta, carregada de ira? Com uma resposta branda. Não precisa altear a voz. É preciso que se fale na altura comum, natural, mas com muita segurança e muita paz no coração. Esta resposta branda vai desviar a ira e vai curar aquele que veio carregado de violência. Ele vai parar e pensar o que ele veio fazer, vai se envergonhar, e se lhe cair o temor de Deus, ele vai se arrepender e vai se consertar diante do Senhor. Mas se ele vem com 2 pedras e eu vou com 2 contra ele, não tem acordo nenhum. Só tem guerras e peleja, e na guerra ninguém ganha, todos perdem. E nós não somos chamados para perder, nós somos chamados para ganhar. Como é que ganhamos? Atacando, acusando, respondendo à altura? Não. Respondendo de maneira branda, calma, tranquila, no espírito de paz, de concórdia, de união, de compreensão. Esse deve ser o nosso procedimento. Que possamos refletir sobre isto hoje e saber que cabe a mim, cabe a você, cabe a cada um de nós, quando atacado, seja de que maneira for, da nossa parte, deve sair uma resposta branda. Ela joga água no fogo e a calmaria se estabelece. Que o Senhor nos ajude, que aprendamos esta importante lição. Querendo Deus, amanhã retornaremos.